Olá, você que está nos vendo, nos assistindo e nos ouvindo aqui no podcast da SIC, o ACICast. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que já está aqui se tornando um parceiro da Associação Comercial. Mas antes, é muito importante ressaltar quem está com essa parceria com o Podcamp e com a IMA, agradecer pela essa linda estrutura e a equipe deles que sempre proporciona um apoio muito bom. Também nossos patrocinadores, a Stanley, com essas canecas, e também com a C Networking, que sempre aí traz nossos convidados e outras parcerias. Mas é importante ressaltar hoje, tá eu e apenas o convidado. Para quem não me conhece, sou Rafael Pucci, faço parte da equipe de marketing da SIC. E hoje, até vou pedir aqui pro Marcelo, eu tô com a minha colinha, vou falar um pouco dele, se eu tiver errado, se errar alguma coisa, você fica à vontade. O Marcelo, Marcelo Alciati, correto? Ele é consultor, palestrante, idealizador da Conecta Escola de Vendas, tem uma trajetória de peso com passagem por grandes projetos no Sebrae e atua como docente em diversas associações comerciais pelo Brasil. Seja bem-vindo, Marcelo. Pode falar um pouco de você, se eu esqueci de alguma coisa aqui, pode falar. Seja muito bem-vindo. A gente vai falar aí de processos comerciais, de vendas. Lembra sempre, o objetivo aqui é ajudar o empreendedor, tenho certeza que vai ser uma aula sua. Seja bem-vindo. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje muito feliz, estou muito contente de poder contribuir, conforme você falou, com o empresário, né, de Campinas e de toda a região, e a gente sabe que esse podcast vai longe, né? Então é isso mesmo, eu sou uma pessoa apaixonada pela área de vendas, né, apaixonada pela área de processos, e nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre isso, porque desmistificar um pouco essa questão das vendas, né? E que o empresário que vai nos ouvir, eu espero que ele possa adquirir o conhecimento e possa aplicar de imediato, porque vendas é uma ciência. Se a gente entender um pouquinho mais, fica mais fácil de chegar no resultado. E esse é o nosso objetivo aqui. Parabéns pela estrutura, né? Pela iniciativa de ter esse podcast e espero poder contribuir com todos. Não, com certeza. Só para aproveitar também, Marcelo, eu sou formado em marketing, não tenho tanta experiência na área comercial, então para mim também eu vou aprender muito aqui com você. Eu queria começar com uma pergunta que eu acho que é muito presente em todo tipo de empresa, desde a pequena até a grande, é a questão da parte do marketing e da área comercial. Não sei se você concorda comigo, a palavra certa eu acho que não é uma rixa, né? Mas eu acho que sempre tem um embate ali, talvez, que, por exemplo, a parte comercial sempre fala, pede os leads para o marketing fala, o comercial não está fechando. Eu queria só a gente começar você falando dessa... como é bom os processos do marketing trabalhar junto com o comercial e quais são esses processos, só para a gente iniciar com uma dúvida pessoal minha. Bom, realmente isso aí que você disse é um grande desafio, né? Os setores, os departamentos, eles às vezes eles conflitam, não é? E para o pequeno empresário, para o empresário que tem aí poucos recursos, a pequena empresa não é departamentalizada, né? A mesma pessoa faz quase tudo, né? Então ela vende, ela faz marketing, ela posta no Instagram as coisas, e aí fica um pouco confuso isso. De uma maneira muito prática, sobre o meu entendimento, eu acho que marketing é a parte estratégica, né? Identificar onde que a gente quer chegar e como a gente quer chegar. E aí os recursos de marketing são usados para dar visibilidade de uma maneira que seja uma grande vitrine, independente de qual canal seja. Só que uma vitrine, ela precisa ter uma estrutura mínima de apresentação. E aí depois que essa vitrine ela é colocada no ar, e aí a gente pode falar tanto no marketing digital, no offline, em qualquer recurso, panfleto, fachada, outdoor, sites, qualquer coisa que é marketing, é a materialização de algumas coisas que eu acho super importante. Por exemplo, a cultura da empresa, quem nós somos, como que a nossa empresa funciona. Eu preciso contar para as pessoas quem eu sou, baseado numas estratégias de marketing. Talvez o que eu venda tenha talvez não, tenho certeza, que o que eu vendo, ele tem um público muito certo. E quando a gente fala de público muito certo, a gente fala de uma linguagem para que esse público, ele não só
ouça, mas ele assimile que aquele produto ou serviço tem a ver comigo. Então, o papel do marketing é atrair. O papel do marketing é construir uma imagem de uma maneira um pouco mais técnica, construir um branding, né? Sim. De maneira que eu consiga impactar a pessoa, que eu já tenho interesse por ela, e mais importante, mostrar para as pessoas que ainda não me conhecem quem eu sou, e aí criar um vínculo, um relacionamento. Bom, basicamente eu acho que o marketing pode ser isso. Mas depois desse momento em que eu identifico um prestador de serviço, uma empresa que fala comigo de uma maneira assim bastante leve, clara, objetiva, eu vou procurar essa empresa. Aí entra a parte da venda. Aí efetivamente assim, eu conheci essa empresa, agora eu quero viver uma experiência com ela. E aí que é a parte mais difícil, porque o marketing ele precisa estar muito conectado com quem está vendendo. Sim. Porque senão eu digo no meu marketing que eu sou de um jeito, que eu ofereço um produto, um serviço de uma maneira que atende a sua dor, atende a dor do público, mas a minha equipe de vendas não está preparada para isso. Então fica desconectado. Sim, muito. Desculpa te interromper, por exemplo, vai fazer uma compra, seja online, no e-commerce, alguma coisa, se é impactado por uma comunicação e na hora que você vai conversar, aquilo não existe, né? Posso dar um exemplo? Claro, claro. Uma vez eu estava numa cidade, eu viajo bastante, eu faço muito trabalho fora, né? Então, no hotel eu precisava jantar, e aí eu falei, vou pedir alguma coisa numa determinada empresa. Eu não vou dizer nomes, porque eu não sei, né? Melhor não dizer. Mas é uma empresa que é fast food, que faz delivery. Pronto, aí você pode ver aí o que você cria na tua memória aí. E olha só, eu estava no hotel, eu entrei no site desta empresa, no Instagram desta empresa, e estava lá, delivery grátis. Falei, tudo bem. Eu me identifiquei com o produto e entrei em contato via WhatsApp para fazer a compra. Né? E aí no final da compra a pessoa que me atendeu via WhatsApp disse assim, mais R$10 de entrega. Eu falei, mas espera um pouquinho, lá no seu Instagram tá dizendo que o delivery é grátis, você vai entregar aqui onde eu estou sem cobrar nada. Eu não estou sabendo. Então eu acho que isso reflete muito o que é marketing, que é vamos oferecer um produto e vamos levar um benefício, que é o nosso motoboy, nosso sistema de entrega não vai cobrar por isso, porque isso a gente vai entender que é um diferencial naquele final de semana, naquele momento. Só que esqueceram de avisar a equipe comercial. E aí gerou um conflito. Falei, moça, então você precisa me dizer se eu vou ter que pagar os R$10 ou se é só propaganda enganosa. Ela falou, mas que propaganda? Então, assim, pode parecer que isso é um absurdo, né? Mas isso acontece com muita frequência. Então, o marketing, ele precisa estar estrategicamente alinhado com a equipe de vendas, a equipe comercial. E a equipe comercial, dependendo do ramo que está nos vendo, é muita gente. Se a gente pensar numa loja de materiais de construção, por exemplo, você tem o vendedor, você tem o caixa, você tem o entregador, o motorista de caminhão. Então tem todo um conjunto, uma cadeia produtiva que precisa conversar. Tem que ter processo bem definido, né? Desde o começo até como vai ser executado. Acho que isso se perde quando a empresa cresce, né? Acho que no começo acaba sendo mais simples, que é 1 ou 2. Quando ela vai crescendo, ela vai perdendo esses processos definidos, que eu acho que perde um pouco a mão. E você sabe que muitas pessoas não dão muita importância para o processo. Né? Porque a gente combina um negócio aqui de fazer algo, vamos vender mais? Vamos imaginar que nós somos 2 sócios. Precisamos vender mais, precisamos melhorar a nossa venda, aumentar o nosso faturamento, tudo bem. Então vamos comprar melhor, vamos falar com o fornecedor para nos vender algo que a gente tenha mais margem, tudo bem. Mas aí vamos lá, a gente reúne a equipe de venda para explicar para ela quais são as propostas, e aí quais são os prazos, qual é o diferencial que a gente vai colocar, qual é o combinado que a gente fez com o fornecedor e como é que a gente quer que isso aconteça na ponta, né? E a gente precisa reunir a equipe e dizer, gente, e aí vou falar uma coisa que também que é uma pedra no sapato de muita gente. Vamos criar o processo? Vamos criar o processo. Mas aí nós vamos ter que implementar as metas, porque tem que justificar. Sim. Algumas vezes eu não consigo, né? Às vezes o empresário não consegue ter uma margem muito gorda, né? As margens cada dia estão menores. Sim. Então o que me sobra? Sobra a venda por volume. Eu preciso vender muito
e preciso vender muito bem. Não é vender bastante numa condição no qual eu acabe financiando aquilo. Isso acontece todo dia. Mas onde está a inteligência de mercado nisso? Está em equalizar todos esses pontos. Então a gente cria um combinado aqui, fazemos o que a gente tem que fazer, mas a gente esquece de avisar todo mundo que vai na operação. Então tem que ter meta. E meta, para mim, é método. É como fazer, como chegar lá. A gente precisa desmistificar um pouco essa questão que a meta é aquela coisa que é uma corda enforcada, né? Você está pendurado que não é para alcançar, que né? não é para alcançar. Não. A meta, ela nos dá os passos que nos fazem chegar em algum objetivo. E aí, quando a gente fala de objetivo, a gente fala de plano estratégico. Nós faturamos quanto esse ano? Faturamos em 2024, sei lá, X mil reais. Temos uma inflação, nós temos aumento de preço, então o faturamento anual não pode ser o mesmo. A gente tem que recompor esse orçamento, porque eu faço muita analogia nas minhas falas, sabe? Eu acho que isso clareia um pouco Bastante. mais as questões. Então, uma empresa que não está nadando, ela está afundando. E o que é uma empresa nadar? É buscar sempre condições, ela pôr o pé e dar pé para ela. Sim. Porque se ela estiver num lugar que está muito profundo, ela vai precisar nadar muito mais. Então, imagina você numa piscina de 3 metros. Você não tem 3 metros de altura. Você vai ter que nadar para você não afundar. Até que você chegue num ponto da piscina em que você consegue colocar a pontinha do dedão do pé. E aí você consegue sobreviver de maneira que te dê consistência e condições para você chegar no final de onde você quer chegar. Então a gente tem aí alguns pilares. Legal. A gente tem marketing com vendas, falando juntos. Depois a gente tem processo, porque marketing e vendas combinam. Processo determina onde eu quero chegar. E a meta é a tração que eu preciso ter no CPF da minha equipe, para a minha equipe alcançar aquele resultado que eu preciso. E quando a gente fala de meta, as pessoas têm um pouco de receio, né? Tem empresas que não têm meta. E aí como vai? Vai chegar onde? Em lugar nenhum. Lugar nenhum. A gente precisa ter meta como até para medir nossa performance. Né? Fazendo uma outra analogia. Vamos nadar numa piscina? Vamos. Uma piscina caseira, você precisa de um grau de esforço. Uma piscina olímpica é outro grau de esforço. Ah, mas eu fiquei bom de nadar em piscina. Ok, agora vamos nadar no mar? Com onda contra você? Sim. Então o mercado é competitivo. Então, se a gente não olhar para dentro da empresa e ver onde que eu preciso melhorar, eu não consigo melhorar. E a maneira mais tranquila de você entender como melhorar e onde melhorar é identificando as etapas do seu processo. Parece simples, né? Mas é simples. Mas o empresário brasileiro, e vou falar uma coisa aqui que vai doer para todo mundo, mas eu não estou falando para as pessoas do podcast, talvez elas sejam muito diferenciadas, e com certeza são. O empresário brasileiro, ele é um pouco amador. Amador do ponto de vista de planejamento. Amador do ponto de vista de preventivo. Ele é muito bom em fazer aquilo que ele faz, né? O que a empresa faz, mas o que vem por trás, muitas vezes ele não teve essa qualificação, né? Exato. E aí gasta-se mais para corrigir o processo. Sim. Deveria pensar em planejar melhor, né? Sim. Ô Marcelo, acho que a gente deu uma boa introdução aqui do que a gente vai falar. Queria, antes da gente se aprofundar mais nesse assunto, me fala um pouco de você, quem é o Marcelo, como foi sua trajetória, como você chegou hoje em ser especialista nessa parte de comercial e de vendas. Se puder se abrir um pouco aqui pra gente. Opa! A gente tem umas 3 horas de podcast, né? Bom, vamos lá. Eu sou bisneto, neto e filho de comerciante. A origem da minha família é italiana, então meu bisavô veio da Itália com essa ideia de empreender no Brasil. Naquela época, eu acho que nem existia essa palavra empreender, né? Nem sei o que poderia ter naquela época. Mas meu bisavô, meu avô, e fomos para a área da construção civil. Então tinha marcenaria, naquela época não tinha cerâmica, tinha olaria e também tinha depois materiais de construção. Então eu nasci dentro do comércio, né? E como todo comércio, com seus desafios. E a partir desse momento eu comecei a sentir gosto pela área de vendas. Talvez pelo meu perfil, um perfil mais comunicativo, né? Que é uma coisa que a gente pode
falar e não deixa eu esquecer o perfil do vendedor de hoje. Eu comecei então a trabalhar na empresa da família. Só que depois de um período eu percebi que eu queria fazer faculdade. E eu fiz faculdade de administração, aí fui bem, tinha um professor de administração de uma das matérias, que era noções de direito, falou, você se dá muito bem em direito também. Eu falei, nossa, fui fazer direito, e depois de um tempo, eu acabei entrando no Sebrae. Eu sou um ex-colaborador do Sebrae, e fiquei de 2014 até de 2004 até 2014, nesse sistema S, que é muito positivo. Foi aí que eu conheci a dinâmica do associativismo, que dentro do Sebrae eu atuei junto, um projeto muito antigo, quer dizer, não sei se é muito antigo, que chamava Projeto Empreender, Programa Empreender, que era uma forma da gente poder trabalhar com empresários por nicho. Então a gente tinha projetos focados em padaria, em auto center, em pet shop, e gerava o quê? Mais conhecimento para esses nichos, para que eles pudessem ter mais competitividade. E de uma forma muito resumida, gerar competitividade é fazer com que a pessoa tenha menos esforço e mais resultado. Então aí eu fiquei no Sebrae por esse período, fiz muita coisa, né, no Sebrae, uma grande escola, uma grande instituição, e conhecia as associações comerciais porque o projeto Empreender, o programa Empreender estava vinculado dentro das associações. E eu conheci muita associação comercial, conheci muita gente bacana, esse bichinho do associativismo que nos pega, né, porque tem um pouco desse perfil de doação. Sim. Você tem que doar muito. Você quer ajudar, né? Nesse caso é um empresário, né? Ver ele crescer. E é muito gratificante, né? Depois que você fornece essa ajuda, você vê que dá resultado, é um negócio... Exatamente. E recebendo por isso ainda? Puxa vida, que maravilha. Daí eu, em 2014, me desliguei do Sebrae. E aí eu era conhecido na minha cidade, né? Marcelo do Sebrae. Eu falei, tá bom, né? Tinha um sobrenome. Tinha um sobrenome, né? E a gente acaba ficando assim. Sim. E olha que interessante, as pessoas começaram a me chamar para fazer um treinamento para algumas empresas, né? E aí quando foi em 2017, eu montei uma escola de vendas. Porque eu percebia que todo mundo queria ter um determinado resultado, mas as pessoas não tinham as habilidades necessárias para alcançar esse resultado. Então eu construí mesmo, fiz uma escola de vendas. No primeiro ano eu tive a ideia de fazer um curso, que eram de 16 horas, a cada 2 meses. Mas não deu certo. Por quê? Porque eu acabei fazendo mais de um curso por mês. E depois de um ano eu estava em 5 cidades, com 16 professores fazendo os cursos simultâneos. Então eu percebi que tinha um mercado aí. Então eu comecei a escalar para poder atender uma demanda que ainda existe, né? A capacitação de pessoas focadas na área de vendas. E aí, de lá para cá, eu só construí um cenário, vamos dizer assim, baseado naquilo que eu gosto de fazer, naquilo que eu entendo que é importante, porque todo mundo gosta de comprar, todo mundo gosta de vender, e o que nosso papel, o papel da associação, além de outras coisas, Sim. é aproximar essas vontades. Só que quando a gente aproxima essas vontades, a gente precisa fazer um combinado com os dois lados. Né? A equipe de venda precisa estar preparada para atender um consumidor que às vezes não está preparado para comprar. Ele quer alguma coisa. Às vezes ele quer alguma coisa certa, está definido o que ele quer. Mas algumas vezes ele está incerto. Então qual é o nosso papel de vendas? Ser um facilitador desse processo. Vender nada mais é do que ser um facilitador de um processo. Né? E então eu fui me especializando nisso. Hoje eu tenho um escritório de consultoria na área de vendas, em processos, treinamento de equipe, com esse objetivo de traduzir, de alguma forma, esse processo comercial, que depois que implantado nós temos desafios, que é o amadurecimento do processo. Então eu estou muito, muito tranquilo e muito feliz com a profissão que eu escolhi. Sim. Né? Se eu tivesse um cartão de visita, eu não tenho nem cartão de visita. Porque hoje não usa mais, Não, né? não usa. Quer dizer, alguns devem ter. Sim. Alguns ramos precisam ter. Eu colocaria lá, vendedor. Porque nós somos vendedores todos Sim. os dias.
E essa missão é uma missão que não acaba, né? Quando você pensa que você descobriu, que você está quase no fim da linha, você descobre tanta coisa nova. Tá sempre surgindo. Sempre surgindo. E você comentou uma coisa sobre, né, esse trabalho de vendedor. Eu ainda acho que esse trabalho de vendedor tem que ser, tem que estar presente para todo tipo de pessoa. Vou te dar um exemplo. Eu faço publicidade, é muito alinhado ao marketing, mas se eu não souber me vender, vender o meu serviço, seja pro meu chefe, vender uma ideia, seja também para um advogado vender a ideia dele. Eu acho que o processo de vendas acaba saindo um pouco dessa parte de produto e cliente. Tem que levar... Você falou, estava comentando sobre curso sobre vendas. Eu acho que isso teria que ser tão amplo para todos, de começar, por exemplo, na base, na escola. Sim. Não sei o que você acha, mas tem que ser algo criado desde o começo, sabe? A pessoa saber se vender. Isso entra muito na parte de comunicação. Com certeza. Né? Aí que entra, eu queria saber, juntando essas duas partes, comunicação e vendas. Para o vendedor, a comunicação a característica mais importante? Quais são as características? E esse vendedor atual, né? Que é muito com WhatsApp, tecnologia. Como que tá esse perfil? Você tem um deslumbre? Legal essa pergunta. Porque é o seguinte, vender é comunicar, né? Vender é comunicação. Quando a gente aprende a se comunicar, a gente aprende uma outra coisa que talvez em curso nenhum você vai ouvir isso. Eu tenho muita prática. E eu fui vendedor. Eu fui vendedor de muita coisa. Eu contei só um pedaço da minha história. Resumiu. Eu vendi concreto usinado, eu vendi farinha de trigo, fui representante de farinha de trigo numa grande empresa. Eu vendia pneu, vendi materiais de construção, vendi carro. Nossa. Sem ter escola nenhuma de vendas. Não existe, além da minha, não existe uma escola de vendas como processo de graduação. Você não vai fazer uma faculdade de vendedor. Não tem. Então eu acho que lá atrás eu aprendi porque eu estava aberto a aprender. Somado com um pouquinho de perfil, eu me dei bem em vendas. Eu poderia contar N experiências de ter uma venda ruim e ter que criar alguma coisa para poder superar a minha venda. Porque naquele momento eu já sabia que se eu não fizesse o que eu tinha que fazer, eu não ganharia, eu ganhei comissão. Não tem como é hoje, assim, grandes salários fixos. Sim. A gente sempre teve comissão. Bom, então envolve o seguinte, comunicação, vender é se comunicar bem. Mas se comunicar bem, tem uma coisa que a gente não aprende em livro. É uma autoestima muito boa. Né? Você precisa acreditar em você. Você precisa ter convicção de quais são seus valores. Porque uma pessoa que tem uma autoestima boa, ela consegue construir um processo bom. Você não dá o que você não tem. E no que você não acredita. E você né? não acredita. Exato. Então, se você não acreditar em você mesmo, no seu potencial, fica apenas um emprego. Não é um trabalho ou uma profissão. Então, vender é se comunicar bem. Se comunicar bem nos dias de hoje, no mundo da tecnologia, no mundo da inteligência artificial, para mim é mais importante do que no passado. Olha, vamos pegar um exemplo. Quando a gente esquece a inteligência artificial, vamos pegar só o marketing digital. Uhum. Né? Quando a gente olha o marketing digital e você tem que fazer lá a sua copy, que é aquele textinho que vai colocado lá na plataforma para que você impacte as pessoas que têm, aquilo é comunicação. Só que antes de eu escrever, eu preciso formular a pergunta aqui. Eu preciso ter um nível de repertório de maneira que eu consiga transmitir da minha cabeça ou do marketing que criou alguma coisa num texto que chame a atenção da pessoa em poucos segundos. Sim. Isso é comunicação. A gente não pode falar de comunicação com a capacidade oratória. Oratória eu entendo que é uma outra coisa. São habilidades de poder falar de maneira assertiva para a pessoa certa, no tempo certo, para você obter da outra pessoa atenção. Né? A gente acaba fazendo no marketing digital um pouco de oratória sem ter oratória. Sim. Mas a comunicação hoje ela é fundamental. Agora vamos voltar aqui
no tempo antigo, como é que era o vendedor antigo? Pelo menos aquele perfil que eu imaginava. Era o cara falante. Fazia empurroterapia. Ele vendia. Era o vendedor de porta que vendia mesmo. Pensa bem. Pensa bem. Quantas pessoas hoje, as pessoas que estão nos vendo e nos assistindo, que recebeu uma abordagem de algum vendedor, de alguma empresa, de um produto que ele não estava esperando comprar e no fim comprou. Isso é venda. Agora, se eu falar assim, eu penso, eu quero comprar uma caneca Stanley. Eu já tenho uma intenção de compra. Sim. Né? E aí eu entro numa loja para comprar uma caneca Stanley. Isso não foi venda. Eu atendi o cliente que já veio pedindo o que ele queria. Atendimento. Agora, eu receber uma ligação, um WhatsApp, um e-mail, com uma abordagem que diga, a última vez que você tomou água, tomou cerveja, esquentou? Qual foi a sua experiência no último churrasco que você teve, que você estava com um copo de vidro e quebrou? O que você acha de ter uma caneca Stanley que a bebida não esquenta e blá, blá, blá? Ah, peraí, eu não sabia que isso existia. Cria o desejo, né? Criar o desejo. Isso é... Então, vender é comunicação e a habilidade de criar o desejo. Só depois eu falo. Até então, eu preciso criar essa impressão positiva. Através do quê? Script de venda. No marketing digital chama copy. E agora na inteligência artificial chama prompt. Mas é a mesma coisa. Entendeu? A gente precisa ir atualizando, lógico. Sim. Então hoje a inteligência artificial ela precisa do humano. Porque se eu não tiver repertório e um roteiro para fazer uma pergunta correta para o ChatGPT, por exemplo, para qualquer outro, ele vai me dar qualquer resposta. Então a habilidade hoje de vender ainda passa pelo ser humano. Então eu entendo que vender é comunicação, adequando o marketing e a minha disposição de dizer aquilo que eu preciso dizer para a pessoa que precisa ouvir. Por exemplo, você tem cara de milionário. Quem me dera. Você é dono de uma concessionária Ferrari, Sim. Lamborghini, Maserati, qualquer uma. Por mais que você queira me vender uma Ferrari, eu não vou conseguir comprar. Eu não tenho 3 milhões de reais para comprar à vista uma Ferrari. Então, não sou o público. Você tem que conhecer seu público. Nele, e qual que está o desequilíbrio? Eu querer vender, aumentar faturamento falando com uma pessoa que não escuta. Ou que escuta, mas fala, esse produto não é para mim. Sim. Por isso da necessidade do marketing, da necessidade do planejamento, da necessidade do processo. E aí, a meta não é só meta de venda, tá? Meta de venda no 2025, para as empresas que têm isso, a gente nem cobra mais meta de venda. Porque meta de venda, ela não é... Ela é um efeito de algo que foi construído antes, que é o funil de vendas. Né? Por exemplo, se a gente olhar um comércio de rua hoje, sofre o comércio de rua, sofre hoje. Em qualquer lugar do Brasil sofre. Tá? Mas qual é o empresário que sabe, por exemplo, quantas pessoas entraram na tua loja hoje? Quantas pessoas entraram e quantas compraram? As pessoas que não compraram, elas foram abordadas na porta e perguntaram, olha, você entrou nessa loja para fazer alguma coisa, para comprar alguma coisa, ou nos visitar? O que mais te impressionou positivamente e o que não te agradou? As pessoas pagam caro para fazer pesquisa de mercado, mas às vezes deixam as pessoas passarem da porta da sua loja sem nada. Então, existem algumas coisas que são feitas de maneira muito simples, mas são básicas, lá do tempo do meu bisavô. É perguntar para as pessoas. Então, comunicação hoje é a chave. Só mais um exemplo de comunicação. Quando a gente fala de startup, a gente tem um negócio chamado Elevator Pitch. O Elevator Pitch é a capacidade de você ser assertivo diante de um investidor anjo, onde você tem ali poucos segundos para vender a ideia. E como é que isso é feito? Você sobe no térreo, dentro do elevador, a porta abre, e você entra dentro do elevador e o investidor anjo está lá. Aí você aperta lá, tipo, 15º andar. Ele tem até o 15º andar para vender a ideia. Isso é comunicação. Porque se eu começar a falar, e aí, tudo bem? Como vai você? Não, como é que você dormiu hoje? Não, vai chegar no 15º andar, eu nem falei da ideia. Então, comunicação hoje
ela é fundamental. Que para a nova geração está um pouquinho mais difícil. Sim. Principalmente esse contato pessoal, né? Estava até falando, me veio isso, sobre ali na loja perguntar, né? O vendedor perguntar. Mas isso eu acho que entra muito no... Talvez ele não passou por um treinamento, por uma qualificação. Não. Hoje, nesse caso, para o lojista, qual que seria a melhor opção, assim, para ele poder fazer com que um funcionário dele passe por um treinamento? Seria antes do processo, ter um processo de integração com o treinamento, ou durante já ele tá identificar os erros dele para depois aplicar, entendeu? Num exemplo prático, qual que seria a melhor solução? No começo ou durante, depois que contratou, identificar o erro e contratar um curso, alguma coisa nesse sentido? O jeito prático, barato e eficiente é fazer isso antes, durante e depois. Por exemplo, quando eu vou contratar alguém para trabalhar na minha empresa, é importante que eu saiba quais são os meus valores. Sim. Quanto mais próximo dos meus valores a pessoa estiver, melhor vai ser. Né? Então, qual é o modelo de negócio que essa empresa tem? É uma empresa de venda técnica, onde eu preciso que a pessoa entenda daquele produto um pouco mais tecnicamente falando, então ele precisa receber uma capacitação mais técnica daquilo. Porque uma coisa é ter conhecimento técnico de um produto ou de um serviço. Outra coisa é ter técnica de venda para aplicar a técnica. Né? Então, fazer um bom processo seletivo é fundamental. E dentro desse processo seletivo, não precisa contratar rápido. Pode demorar para contratar. Uhum. Até porque se a pessoa tem uma aptidão por aquilo que está sendo contratado, ela vai querer ficar na tua empresa. Até arrisco dizer, sem muitas informações, se você tem um processo de recrutamento e seleção um pouquinho mais longo, e a pessoa vai até esse processo, ela está dando sinais de que ela quer trabalhar com você. Sim. Né? Ah, mas é difícil arrumar gente. É difícil arrumar gente, sim. Mas o mundo não acabou. As pessoas não foram... Ninguém morreu. Tem gente boa esperando empresa boa. Beleza. Bom, então você faz um processo seletivo e aplica nesse processo alguns testes. Para você ter a quase certeza de que aquela pessoa, naquele momento, vai servir para você. Aí a pessoa entra na empresa e faz uma integração. A integração ela tem que ser comportamental, ela tem que ser técnica, e dentro daquilo que ela vai trabalhar. E depois você faz assim, ó. Você lista 10 coisas que a pessoa precisa fazer. Na integração, ela vai receber essas 10 coisas. Um papel de sulfite, Sim. feito no computador, no Excel. No final de 3 dias, durante 3 dias, vai olhar se a pessoa está fazendo aquilo. E a qualidade daquele trabalho. Depois de uma semana, você chama a pessoa, imprime 2 folhas, entrega uma para ela e fica com uma para você. E diz, lembra que eu contratei você há uma semana atrás? Há 10 dias atrás? Há 15 dias atrás? Sim. Lembra que nós combinamos que era para fazer algumas coisas? Lembra? Anota aí tudo que você fez e eu vou anotar tudo que você fez. Vamos fazer esse alinhamento? Aí a pessoa do lado de lá vai colocar que fez tudo. Fez xizinho em tudo que fez. Eu vou colocar do lado de cá algumas coisas que eu não vi a pessoa fazendo. E aí falar, olha, você colocou que você fez os 10 itens. Eu falei que você colocou 7. Vamos ver a diferença dos 3, onde está dando? Aí é o primeiro alinhamento. Legal. Ou eu não vi como gestor, ou a pessoa achou que fez e não fez. Depois de um mês, quer dizer, não precisa esperar um mês, você vai fazendo reuniões semanais, Sim. corrigindo o processo. Porque comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que o outro entende. Então, depois que eu peço alguma coisa para algum funcionário, eu falo, fulano, pode ser que eu não tenha explicado corretamente. Então faz uma gentileza para mim, repete para mim o que foi que eu disse. De cada 10 vezes, 7 as pessoas dizem outra coisa, porque elas entenderam outra coisa do que eu disse. Agora, se você não tem esse processo, você acha que a pessoa, você deu a voz de comando no primeiro dia de trabalho dela, e depois de 15 dias fala, está fazendo tudo errado. Sim, porque a comunicação não é só a emissão de uma informação. A comunicação é a capacidade de você garantir, eu garantir, que a pessoa que ouviu o que eu quis dizer. E aí, então, depois de 15 dias, você faz a mesma folha, só que aí você dá uma nota para cada item.
Então, para aquele item lá, por exemplo, assiduidade ou atendimento ao cliente de 1 a 10, ele vai dar uma nota. Dei nota 7. Eu dei nota 3. Peraí, por que você deu nota 7 para você? Ah, porque eu acho que eu atendo muito bem. Sim, mas sabe quantas pessoas você atendeu essa semana? 35. Sabe para quanto você vendeu? Para 5. Sua taxa de conversão é muito baixa. Vamos melhorar isso? Legal. Isso é treinar. Faz parte para uma palestra? Faz parte para um curso? Claro que faz, porque é aquisição de conhecimento. Alguns empresários dizem, Marcelo, mas você tá falando ao contrário do que você faz. Não, não. Ir fazer uma capacitação é aquisição de conhecimento. Eu adquiri o conhecimento e eu agora treino ele. Só que se eu não treinar o conhecimento, ele vai ficar sem uso. Sim. Então, essas questões do varejo precisam ser analisadas. Então, treinar a pessoa no processo seletivo, durante o período de experiência, e depois eu quero ter o seguinte, de cada 10 itens, dos 10 itens que eu coloquei para esse determinado vendedor, por exemplo, eu quero que depois do período de experiência, ele tenha 50% de produtividade boa. Ele não vai atingir 100%, talvez. Talvez não. Mas aí eu tenho mais tempo para treiná-lo ao longo de um processo. Sim. Agora, quais são as métricas, os parâmetros que faz com que eu acredite naquela pessoa e invista nela, passou o período de experiência, eu ainda continuo com ela, ou quais são os parâmetros que eu digo, não, ele não serve para mim. Então, falta também um pouco desse profissionalismo, dessa capacidade de entender o outro. E isso parece que o mercado brasileiro, as pequenas empresas que tem um proprietário que faz tudo, é a cabeça da pessoa, de qualquer ser humano. Sim. Quando você faz muita coisa, alguma coisa vai ficar mal feita. E aí, qual é o capital humano de um CNPJ? São 2. Aliás, qual é o maior capital de um CNPJ? Para mim, que trabalho com varejo, o maior capital de um CNPJ são 2 coisas só. Banco de dados e capital humano. Você pode ter um prédio lindo, móveis maravilhosos, produtos sensacionais, mas se você não tiver banco de dados para interagir com a pessoa e não tiver pessoas para se relacionar com outras pessoas, tanto é que alguns jovens, bem mais jovens que eu, trabalham na sua casa com um computador e ganham muito mais do que muita loja física. Sim. Porque ele tem o quê? Ele tem relacionamento criado pelo banco de dados. Que é o que precisa, Que né? é o que Sabe precisa. Tem aquela segmentação, né? Ele é assertivo no... E até pegando isso como um gancho, tem muita dúvida, por exemplo, eu acho que você até comentou isso, o processo do vendedor vem mudando, inteligência artificial, tecnologia. Hoje, uma pessoa que entrou nesse ramo de vendedor, quais são os maiores desafios? Acredito, você comentou profundamente que é a parte de comunicação, está sempre melhorando, mas tem algum outro ponto, tem alguma ferramenta que pode ajudar? Agora, pensando na cabeça do vendedor, não do proprietário da empresa, do vendedor mesmo, bem comercial. Dá algumas dicas de ferramentas ou de dificuldades que você acha que estão presentes, que você possa ajudá-lo de alguma forma. Uma pessoa que não sabe vender nada, mas quer vender, a primeira ferramenta é querer. Porque ninguém nasceu sabendo tudo. Algumas pessoas têm mais aptidão para um determinado profissão do que outras. Então, se você tem uns requisitos mínimos aí, que é resiliência, que é empatia, o desejo de servir, né? Atender uma pessoa numa loja é estar preocupado com o que ela veio trazer de problema. Problema, entre aspas, que o marketing fala da dor, né? Sim. Qual é a sua dor? Então, eu acho que a pessoa que hoje trabalha com vendas, puxa, seria fundamental que ela tivesse o compromisso de um comprometimento. Porque na grande maioria das pessoas, elas querem saber o que elas vão ganhar. Quais são os benefícios. Né? Tudo isso. Tá, mas elas esquecem de se perguntar, e o que eu vou entregar? Porque na verdade é assim, ó. Vamos fazer uma relação aqui, já que eu falei que você tem cara de milionário, e eu sou funcionário. Então vamos lá. Eu tenho um problema de dinheiro, certo?
Você, na sua empresa, tem um problema de mão de obra. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um bom combinado. Dentro da minha experiência de vida, da minha vivência, eu posso ser útil para você, fazendo coisas que você ou não sabe fazer, não tem o perfil, ou não tem tempo para fazer, que é atender cliente, interagir com as pessoas, motivar as pessoas a comprarem aquilo que a gente vende. Tá, então o Marcelo tem o perfil. Marcelo, eu te pago X mil reais por isso. Então eu vendo meu tempo para você, resolvo o seu problema. Você tem problema de mão de obra, Sim. então eu resolvo o seu problema. Primeira venda é só eu dizendo, ó, patrão, Exato. conta comigo. O que é para fazer? Olha, nós temos um manual interno aqui na empresa de como falar, de como se comportar, horário que chega, horário que sai, certo? Isso também as empresas não têm. Mas tudo bem. Então você tem um problema de mão de obra, eu tenho um problema de dinheiro. O que a gente faz? A gente troca. Eu te dou a minha mão de obra, você dá o dinheiro que você tem para mim. Simples assim. Aí passa um período, você não me paga. O que eu vou fazer? Tchau. Não vou trabalhar numa empresa que não me paga. Aí o oposto. Eu não cumpro aquilo que eu fui combinado. E às vezes o empresário, por falta de tempo, por falta de planejamento, por falta de buscar ajuda, por falta de nível de consciência executiva, ele me deixa lá. Num ponto de vista de faz de conta. Faz de conta que ele está vendendo. Entendeu? E eu falo, faz de conta que eu estou trabalhando. Não, a empresa não pode deixar para amanhã resultado que já era para ter acontecido ontem. Então, é uma bola de neve, né? É uma bola de neve. Então, o vendedor de hoje, se ele está afim de vender, ele precisa conhecer produto, tá? Ele precisa se conhecer e precisa, acima de tudo, qualquer vendedor, ele precisa fazer gestão da sua própria vida. Porque, olha só, eu trabalho na sua empresa e eu começo a atender pessoas. Existem dois tipos de venda, basicamente, dois processos. O passivo e o ativo, né? No inglês tem tanto nome bonito, mas vamos falar no português aqui. O que é o passivo? Eu estou na tua loja, as grandes magazines funcionam assim. Você está lá, você passa na frente da loja, a pessoa está de braços cruzados esperando o cliente chegar. É o passivo, né? O atendente da padaria, o atendente da farmácia, é venda passiva. Então, se a gente tiver uma boa marca, tiver um bom marketing, tiver um bom preço, tiver um bom posicionamento, eu me esbarro do lado da sorte para que naquele dia entre bastante dinheiro na minha loja. Certo? Agora, se eu não tenho um bom posicionamento, se eu não tenho nada disso que eu falei, então vai ficar só a sorte. E se a sorte existe, eu vou ter que ter fé que a sorte esteja do meu lado. Sim, senão... Agora, o ativo eu vou buscar o cliente, vou instruí-lo quem eu sou, eu vou incentivá-lo a vir na minha loja, eu vou pegar meu banco de dados, voltando de novo no banco de dados, e estimulá-lo para que ele venha viver uma experiência dentro do meu estabelecimento. E quando eu falo viver uma experiência dentro do meu estabelecimento, não é necessariamente mais vir fisicamente, mas é acessar os meus canais de venda para poder comprar comigo. Então, essa ferramenta chamada vendedor, eu preciso fazer a gestão. Então, eu ligo para 10 pessoas hoje. Tá chovendo, ninguém vai entrar na loja. Pega o telefone. Iniciativa é a ferramenta fundamental. Liga para 10 clientes que eu vi a semana passada. Olha, pessoal, eu ensinei uma pessoa bem simples. Ela não era vendedora, mas ela era bem simples mesmo. Simples do ponto de vista de conhecimento. Pouca comunicação. Não era uma pessoa tão comunicativa. Eu falei, olha, fulano, é o seguinte, você está começando aqui na empresa, vou te ensinar a vender. Eu quero aprender. Tá bom. Todo mundo que entrar, você vai fazer uma determinada abordagem. Bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda. Vai ouvir o que a pessoa quer. Beleza, fiz o processo lá. Independente se a pessoa comprou ou não comprou, pergunte para a pessoa assim, seu João, dona Maria, antes de você ir embora, eu posso anotar o seu WhatsApp de contato? Porque talvez vai sair alguma promoção. Se não deu certo hoje, amanhã eu mando uma novidade para você. Tá. O jeito humilde da pessoa se colocar, ela garantia no primeiro indicador. De cada 10 pessoas que ela pedia o WhatsApp, 9 pessoas passavam o WhatsApp.
O ato de eu passar o meu WhatsApp para você significa, o dia que você mandar uma mensagem para mim, eu vou responder. Eu te dei. Agora, aquela pessoa que diz assim, não quero, não gosto, tudo bem, vai em paz, está tudo certo. Depois de um mês, ela tinha... daí eu ensinei ela a registrar o número no WhatsApp. Então, vamos lá. A pessoa entrou para comprar sapato. Ela falou assim, homem, ela era um homem, o nome do homem, né? Então, ela colocou o nome da loja, que, vou dizer o nome da loja, segmentando a sua agenda no celular. Então, ela queria mandar uma mensagem para homens, porque era dia das mães, ou era dia dos namorados, era um produto específico para alguém, ela fazia um texto só. E mandava o mesmo texto para todo mundo. Depois de um mês trabalhando, num período de experiência, ela tinha 650 clientes cadastrados no celular dela. Hoje é a maior vendedora da loja. Por quê? Porque o básico precisa ser feito. E aí, criaram um textinho, ajudei ela a fazer os textos. E criou o quê? Frequência e consistência. Isso é importante. Então, o vendedor que quer ser vendedor, ele tem que estar interessado em ganhar dinheiro. Ele tem que ter um apetite para resolver aquela problemas. Fome, né, de querer vender. E quando eu falei de gestão, eu falei de ele entender. Eu mandei lá, eu fiz 10 atendimentos hoje na loja. Para quantos eu vendi? Eu vendi para muito pouco. De 10 eu vendi para 3, vai. Os outros 7. Dos 7, alguns vieram buscar produto que eu não vendo na loja, a gente não comercializa. E os outros falaram as famosas objeções. Tá caro, não deu o tamanho, vou ver com a minha esposa, vou ver com o meu marido, dão as objeções. Ok. Amanhã eu vou atender mais 10. Amanhã eu quero vender 2 pessoas a mais, porque eu tenho que melhorar a minha abordagem. Eu preciso treinar minha equipe, o empresário que está nos vendo, ouvindo, eu preciso treinar minha equipe a entender se eles estão sofrendo compra ou se eles estão vendendo. Aí tem uma outra questão que o vendedor precisa estar atento como ferramenta de trabalho, que são os tickets médios. Então eu entrei na tua loja para comprar uma caneca. Você não me vendeu, você me atendeu. Eu fui lá e pedi a caneca e você me deu. Ok. Mas o que pode vir junto com a caneca? Pode vir um carregador de celular, pode vir uma garrafa térmica, pode vir seja lá o que for. Esse outro item que você me ofereceu foi o que você me vendeu. Então você pegou o Marcelo, que ia vender uma caneca de R$250 e vendeu mais alguma coisa de 60. Seu ticket médio aumentou. Sim. Então eu preciso de menos clientes para bater minha meta, Legal. desde que eu aproveite mais cada cliente. Isso é básico. É aquele básico que bem feito funciona, mas não é todo mundo que faz o básico, né? Esse é o... Não, porque a gente está querendo encontrar a bala de prata, o gênio da lâmpada do Aladim, porque vender bem dá trabalho. Gerenciar uma empresa dá trabalho. Sim. E aí a gente entra numa outra questão, produtividade e procrastinação. Muitas pessoas, de qualquer ramo, só gostam de fazer o que é bom, o que é gostoso. Aquilo que é mais difícil, que dá mais trabalho, amanhã eu faço. Pega uma pessoa que precisa emagrecer. Ela acorda de manhã e diz assim, ai, que delícia, eu vou fazer matrícula na academia. Não, eu nunca escutei ninguém que acordou assim. Deve ter, lógico, Sim. né? Mas assim, a gente precisa entrar num nível de consciência, de aumento de dor, para depois tomar uma iniciativa. Então o empresário precisa ver o caixa dele cada dia mais minguando, né? O vendedor começa a perceber que se ele não tem gestão, ele vai ser mandado embora. Se eu não fizer o que eu tenho que fazer, mandado embora. Então ferramentas para o vendedor comportamental é atitude e comprometimento. Depois você pode pegar vários aplicativos para gerenciar as suas vendas e olhar esse gerenciamento como amanhã eu vou melhorar um pouco mais. Então é um processo contínuo. E uma ferramenta boa para isso chama PDCA, uma ferramenta de gestão que diz é um ciclo. As pessoas, qualquer empresário pode ter um PDCA. Entra no Google, PDCA, põe um vídeo, vai aprender, reúne a equipe na segunda-feira pela manhã, apresenta a ferramenta e diz, gente, que nós vamos seguir este caminho. E aí, na outra segunda, tem outra reunião. Onde nós melhoramos a semana passada, onde nós pioramos. Se isso for frequência, o empresário fica
muito bom em treinar a equipe. Acho que, basicamente, assim, não tem como fugir dos processos, né? Seja o dono da empresa, até o comercial, até o marketing, já falou bastante disso. Mas você pode, de uma forma, como posso dizer, mais simples, para uma pessoa que está um meio, vamos dizer assim, tem um pequeno negócio, vende pela internet, que não tem uma noção muito clara do que são processos, de como começar a fazer processos e da importância. Você pode, de uma forma assim, mais simples, mais didática, falar como começar, a importância, o que são esses processos, não precisa entrar muito... Vamos por Não, partes. vou dar duas respostas. Uhum. Existe no Google, na internet, existe um negócio chamado Roda das Vendas. A Roda das Vendas tem 8 etapas. É um círculo Uhum. que dividido em 8 partes. Ali nós temos 8 etapas que são processos. Planejamento e preparação. Então vamos lá. Quero construir meu processo de venda. Vou fazer meu planejamento. Planejamento é você usa o seu histórico de informação para criar o seu futuro de previsibilidade. Então, quanto foi meu faturamento nos últimos meses, no última semana, no mês, nós estamos em março, né? Sim. Do ano passado, tá. Então, estou fazendo um plano de trabalho. Estou olhando no passado para prever o futuro, ou para trabalhar o futuro, planejamento. E outras coisas mais. Depois do planejamento, eu tenho que ir para uma outra etapa, que é a abordagem, ou melhor, a prospecção. Uhum. É ir de encontro com o cliente. O quanto eu faço de prospecção? Eu não faço. Eu só trabalho com a venda passiva. Eu espero a pessoa vir. Isso não é bom. Então, o primeiro item, se dentro do seu processo você não tem nenhuma iniciativa de prospectar pessoas, e o que é prospectar pessoas? Pegar o banco de dados, pegar todas as datas de aniversário e mandar um aniversário de manhã para o seu cliente. E não é só mandar, olha, estou mandando uma mensagem para você, feliz aniversário. Não, tem que ter o tal do CTA, que é a chamada para ação. Hoje é seu aniversário. E para nós, você faz muita diferença. Temos um brinde na nossa loja, venha retirar ainda esta semana. Atrair a pessoa para dentro. Sim. Não é mandar por mandar, né? Tem que ter um objetivo por trás. Nesse caso que você deu exemplo, ir até a loja, tirar o brinde, vai que ele compra outra coisa, né? Tem que pensar nesse... E ele pode ir na loja só para retirar o brinde, ele pode ir na loja não comprar nada, mas quem não é visto não é lembrado. Exato. É antigo isso, né? Uhum. É básico. Né? Então, a prospecção tem que ser feita. E aí a gente podia falar aqui 2 horas só de prospecção. A abordagem é o que eu vou dizer do meu ato de prospectar. E aí você pode construir dentro de um Excel uma cadência de mensagens. Essa cadência de mensagem é como se fosse uma campanha. Eu vou mandar uma mensagem hoje, falando de WhatsApp ou de e-mail. Vou mandar uma mensagem hoje para essa pessoa com essa finalidade, com esse objetivo. Depois de um tempo vou mandar uma outra mensagem, sempre com o CTA, sempre com a chamada para ação. Então isso aí é abordagem. Depois que eu faço a abordagem, eu posso ir para o outro lado, que é o levantamento de necessidade, ou tal da sondagem. Né? E talvez a minha abordagem seja uma sondagem. Mandar uma mensagem para a pessoa e dizer assim, viu, seu fulano, tudo bem? Faz muito tempo que o senhor não passa na nossa loja, temos um brinde para você, o que foi que aconteceu que você sumiu? Alguma coisa mais elaborada, curta. Então a gente vai passear nessa roda das vendas e está disponível para qualquer pessoa todas as etapas de um processo de vendas. Então nós temos planejamento, preparação e planejamento, prospecção, abordagem, levantamento de necessidade ou sondagem. Daí a gente entra numa outra etapa que é proposta de valor, que a pessoa foi comprar um determinado tênis, que imaginava na abordagem e na sondagem ele queria comprar um tênis de R$250. Quando eu faço a pergunta e identifico exatamente por que ele quer o tênis, etc e tal, eu levo uma proposta de valor. Eu trago um outro tênis de 450. Ou ele queria um tênis de 450, eu levo um tênis de 290. Proposta de valor nunca precisa ser algo mais caro, mas aquilo que realmente faça sentido para o cliente. Aí eu já comecei a impressionar a pessoa. Proposta de valor, negociação, fechamento de vendas e pós-venda. Esse é o processo. Simples assim. Aí vamos fazer um outro jeito mais lúdico, né? O que é um processo? Para quem está nos vendo e vem assistindo, fazer um x-salada.
Eu preciso do pão, planejamento, eu preciso Sim. do pão. Eu preciso saber se eu tenho Os ingredientes, na né? minha geladeira. E aí preparar cada ingrediente de acordo com o que você precisa preparar. Você não vai colocar o alface na frigideira. Você vai colocar o hambúrguer na Sim. frigideira. Então, assim, existem coisas que são meio óbvias e a gente faz essas brincadeiras porque o processo é uma coisa depois da outra. Não dá para eu abordar um cliente já querendo que ele feche o negócio comigo. Eu quebro o processo e aí eu me torno um vendedor chato. Sabe aquele vendedor que só quer insistir, mas leva, pode comprar, vai ser bom. Isso não funciona mais. Porque quando eu faço dentro do processo de vendas e gasto tempo na sondagem, eu estou entendendo o que você quer. E eu posso dizer, esse tipo de produto, serviço, eu não te atendo. Mas eu tenho alguns amigos que eu posso te indicar. Porque depois desse processo, e é uma dica que eu deixo para todo mundo, mais do que vender, ou colocar o dinheiro no caixa, é você causar uma boa impressão. Então eu posso entrar numa determinada loja, ser muito bem atendido, a pessoa realmente dizer as coisas que eu preciso ouvir, fazer toda uma abordagem, não ter o produto, mas quando eu for embora eu dizer assim, pô, que atendimento Vou bom, voltar lá. vou voltar. E mais, eu vou indicar. Quantas pessoas que estão nos vendo hoje faz isso? Após a relação de compra e venda, a troca do dinheiro por uma necessidade, finalizei a compra, estou lá no caixa. A moça do caixa, ou do crediário, não é o vendedor. Olha para o cliente e diz assim, seu João, o senhor foi bem atendido? Alguma coisa que aconteceu que a gente pode melhorar aqui dentro? Quantos fazem isso? Poucos. Não faz. Outra pergunta que pode ser feita de maneira muito simples e prática. O senhor gostou do nosso atendimento? Sim, gostei. No seu celular aí, o senhor pode fazer a gentileza para mim? Tem condições de o senhor passar 2 contatos? Que de repente essas 2 pessoas podem viver a mesma experiência que o senhor viveu aqui conosco? Não. Não tenho nada contra o marketing de grandes investimentos. Mas esse fideliza mais do que uma propaganda na TV. Sim. Porque não adianta nada você fazer uma propaganda na TV e quando a pessoa for entrar na loja, o vendedor É correr. uma experiência ruim, né? Não dá. Então, a NRF Sim. falou muito disso em Nova York. A questão de você proporcionar uma experiência para o cliente. Então, eu penso que o varejo, o pequeno varejo, ele merece uma insistência no processo de entender que o seu funcionário é o seu primeiro cliente. E aí é exemplo, é treinamento, é insistência. Os que não dão certo mesmo, mandam embora. Não adianta ficar com gente ruim. Agora, se você se acha ruim, o que você vai fazer para ser melhor? Sim. Porque tem o chá. É mais uma ferramenta. Você deve conhecer o chá. Sim. CHA. Outro dia eu perguntei num processo seletivo, na provinha lá, né? Sabe o que é chá? A pessoa respondeu, sei, é uma erva branca, vermelha, o verde, toma quente, toma fria. Eu falei, não é nada disso. O chá é conhecimento, habilidades e atitudes. E quando você pega todos os seus funcionários e faz o chá deles, você sabe quem é melhor, quem é pior. É gestão, né? Então, eu acho assim, o varejo tem muita coisa boa para fazer. É tradicional comprar em loja de Dá rua. pra melhorar muito, Dá né? para melhorar muito. E surgiu uma dúvida aqui em mim. Tá falando, né, você explicou de uma forma muito didática a parte dos processos. Eu queria entender, por exemplo, pensando nessa empresa que montou os processos e cresceu, como que ela identifica que um processo está ultrapassado, ou um processo tá tendo algum tipo de engasgo, ou como que ela, sabe, como que chega ao ponto dela rever esses processos? Porque eu acho que chega um ponto de crescimento da empresa que algum processo ou outro, ou precisa criar um novo processo, enfim. Existe algum liminar, assim, que o empresário consegue voltar os olhos para os processos que ele elaborou um tempo atrás? Você quer coisa prática, né? Uma lousa ou um flip chart. Você tendo os seus indicadores, né? Uma TV como essa, aí vamos evoluir um pouquinho, vamos sair da lousa do flip chart e vamos falar assim, esse rapaz é muito antigo. Tá, vamos construir um dashboard, né? Ou um BI. Enfim, nós vamos levantar quais são os indicadores
que nós vamos perseguir ao longo do período. Vou dar um exemplo prático. Uma determinada empresa contrata um vendedor externo. Então a gente sabe que a gente tem que fazer prospecção. E a gente precisa fazer com que esse vendedor externo ele visite clientes. Uma loja de roupa que tem a famosa sacola. Enche a sacola e leva na casa das clientes. Certo? Quantas roupas você colocou naquela sacola? Quantos R$ 1.000 foi naquela sacola? Quanto voltou? Certo? É um processo. Eu tenho uma sacola cheia de roupa, eu mando na casa da cliente, imaginando que ela gosta daquele estilo de roupa, e eu coloco 30 peças e volta 29. Eu preciso melhorar o meu processo, porque eu preciso aumentar o ticket médio com esta iniciativa, porque eu preciso parar uma pessoa, porque não é uma sacola que uma loja monta, são 10, 15, 20, 30 por dia. Sim. Isso leva tempo. Então, processo, eu preciso medir o tempo. E aí tem um negócio chamado CAC, custo de aquisição de cliente. Quanto custa para mim parar uma pessoa para montar uma sacola, pegar o entregador, levar na casa da pessoa, no outro dia, depois de 2 dias, voltar com a sacola? Quanto custou isso? Custou, vou chutar qualquer coisa aqui, custou R$ 100. Uhum. E a pessoa me comprou uma peça de 50, eu tive prejuízo. Então, se custa 100, eu preciso vender pelo menos 150, 200, 250. Então, eu preciso olhar o processo. Então, eu preciso ligar para a dona daquela casa, minha cliente, você viu? Você, a terceira sacola que eu encaminhei para você e só está voltando, você está comprando uma peça. Tipo assim, você está comprando de dó de mim. Né? Você não está comprando como se você fosse comprar. O que eu posso fazer para melhorar as roupas que eu estou encaminhando para você? É melhoria de processo. Dentro da construção do processo, você tem as metas. Fiz 10 sacolas de roupa, por exemplo. Das 10 sacolas, tem R$ 1.000 em cada sacola, por exemplo. Só que eu quero vender R$ 500 por sacola. São as metas. Acompanhamento e mensuração. Voltaram as sacolas, deixa eu ver quantas eu vendi, para ver se o que eu tinha planejado está dando certo. Não está dando certo? Eu preciso conversar com as pessoas que estão recebendo a sacola. E saber se de repente o que eu estou mandando não interessa para elas. Então, e é o CAC, o vendedor de material de construção, que vai visitar a obra. Quantas obras ele visitou naquele dia? Falar com o pedreiro funciona? Talvez falar com o arquiteto funcione melhor. Ou ao contrário. Sim. Então, quando a gente constrói uma linha do tempo desse processo, de cada etapa a gente tem que ir medindo. Está dando certo? Não está dando certo? É como ver febre. Você toma o remédio e não, vamos pôr o termômetro de novo para ver se subiu ou se abaixou. Sim. Se o remédio que a gente está colocando está funcionando Sim. ou não. E testando, né? Testando. Essa palavra é famosa, né? Sim. Vamos testar. Vamos testar. Então, acredito que o processo precisa de muito monitoramento. Legal, Marcelo. Acredito que a gente já esteja aí encaminhando, felizmente, para o final. Passou rápido. Muito rápido. Parece que se deixar a gente fica mais umas 2 horas conversando. Então, antes da gente encerrar, queria que você... se tiver mais alguma dica, mais alguma coisa para comentar que você acha que faltou, fique à vontade. E também já pode deixar aí seus canais de comunicação, seu Instagram. Se tiver alguma outra Legal. coisa, sinta-se à vontade. Tá? Olha, eu vou deixar mais essa dica que nós já falamos hoje, né? O empresário brasileiro, principalmente do varejo, de qualquer segmento, ele precisa voltar a acreditar no básico. Ele precisa voltar a acreditar de que ele precisa entender para depois executar. E a dor maior hoje em dia é a execução. As pessoas procrastinam demais fazer o básico, porque me parece que está sempre se esperando alguma coisa mágica acontecer. E nos dias que o marketing digital tomou uma proporção tão grande, o acesso à loja física ficou mais difícil. Então, invista nas pessoas. Essa é a dica que eu dou. Invista nas pessoas. Porque a partir do momento em que eu saio aqui na cidade de Campinas e resolvo entrar num estabelecimento comercial, por qual motivo for, se eu for bem atendido, se eu for impactado e ter uma experiência positiva, eu volto. Eu posso atravessar quase que a cidade inteira porque eu gostei daquele local. Vale a pena. Vale a pena. Então, assim, eu recomendo que as pessoas façam o básico. E aí, você falou do processo e deixou eu agora falar das minhas redes sociais. Sim. Eu queria deixar aberto também e dizer para as pessoas o seguinte: se elas quiserem receber
essa roda das vendas, que é o processo de vendas para qualquer ramo de atividade serve. Eu disponibilizo um formulário gratuitamente Legal. para as pessoas fazerem na prática, tá? E vou dar mais. Se alguém que preencheu de verdade e precisar de orientação, porque a coisinha do associativismo pegou Sim. na gente, eu vou dar uma orientação para todas Legal. as pessoas que quiserem, porque não adianta vir aqui falar Y, falar bonito Sim. e falar, tá bom, mas como é que eu faço? Eu ajudo as pessoas a fazerem. Show. Então, as minhas redes sociais são muito simples. Meu nome é Marcelo Alciati, @Marcelo Alciati Instagram, Aham. Facebook mesma coisa, tá tudo certo. Ó, pra você ver como eu tô bem tranquilo, Uhum. né? Eu gosto do que eu faço. Lá no meu Instagram tem meu WhatsApp, é esse número aqui, ó. Pode mandar mensagem, eu Fica respondo, direto. porque eu acho que a gente tem que prestar um serviço prático para as pessoas. Uhum. E a acessibilidade é o que a gente precisa disponibilizar, afinal de contas, eu costumo dizer, né? Nesse mundo eu vim vazio e desse mundo eu volto vazio. Tudo que eu souber, tudo que eu puder transmitir, eu deixo para as pessoas. Show. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Acredito que hoje tenha sido uma aula, uma verdadeira aula aqui com o Marcelo. A gente vai deixar na descrição aqui do vídeo todas as informações, Legal. rede social, tudo. Dá uma olhadinha lá, clica, conversa com ele. Também não esqueça de entrar no site da SIC, acessar. A gente atualizou nossa plataforma de conteúdos também, uma SIC Plus. Dá uma olhada, vale a pena. E até a próxima.